E segundo a Organização Mundial de Saúde, até o ano de 2020, gente, mais de 1/4 da população mundial vai apresentar zumbido no ouvido, sabia? E esse sintoma prejudica a qualidade de vida. Atualmente, só no Brasil, são 28 milhões de pessoas sofrendo com esse problema. Um fato curioso é que metade dos casos poderiam ser evitados com a famosa prevenção. É por isso que hoje nós temos uma convidada especialista no assunto para nos ajudar com todas as dúvidas sobre zumbido no ouvido. Seja bem-vinda, doutora Dani Gan Sanches. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Vida Melhor. Nós viemos até aqui preparados hoje, porque a gente está conversando agora antes de começar o programa. Que coisa, né? Zumbido no ouvido é mais normal do que a gente imagina, doutora? É muito mais comum, né? Muito mais frequente na população do que perda de audição, do que asma, do que diabetes, do que cegueira, do que surdez. Mas muita gente não conhece, né? Muita gente sofre com isso, poucas pessoas sabem que podem procurar ajuda e poucos médicos têm essa formação já vinda de faculdade ou de residência médica. Tá. Então acaba formando um meio de campo que é muita gente sofre, não sabe o que tem e não sabe que pode procurar ajuda. Agora, como que é formado o zumbido no ouvido da gente? Zumbido normalmente é um ritmo acelerado de funcionamento do ouvido. Tá. Então pensa numa empresa. Uma empresa tem um número X de funcionários, vamos supor no ouvido 15 mil funcionários, que ficam nessa região aqui escondidinha do ouvido. Não é aqui onde todo mundo está acostumado a pensar. Ela fica tampada, protegida aqui num bloco de osso, interna, a né? parte interna do ouvido. Tá. Então aqui é a nossa empresa ouvido, cerca de 15 mil a 18 mil funcionários. Tá. E vamos supor que por algum motivo, alguns desses funcionários deixem de trabalhar. Não estão satisfeitos, vão para aposentadoria, tem um concorrente, etc. E daí forma um buraco nessa empresa. E o que acontece? Os funcionários vizinhos passam a transformar, a trabalhar num ritmo acelerado. Então o zumbido é esse ritmo acelerado de funcionários, de células do ouvido trabalhando a mais porque outras células foram lesadas. Tá. Então, resumindo, zumbido costuma ser consequência de perda de audição. Ou seja, o zumbido é uma lesão que eu tenho na parte interna do ouvido, é isso que eu entendi. O zumbido é a consequência da lesão. A lesão é a perda de audição e o zumbido é a consequência. Agora, no caso, o que causa esse zumbido? O que pode causar? Quais são as principais causas? A vida moderna é cheia de causas, de coisas que podem agredir o ouvido. Então, muito importante é a poluição sonora, seja no ambiente de trabalho, seja na diversão, nos barzinhos, nas baladas, nos fones de ouvido, porque isso vai estragando o ouvido desde crianças e adolescentes. E esse estrago tende a ser cumulativo. Outra coisa é o uso de remédios tóxicos para o ouvido. Então, muita gente acaba tomando antibiótico, anti-inflamatório, estimulantes sexuais, anticoncepcionais, sem estar monitorando o ouvido. Tá. E eles podem agredir o ouvido. E o envelhecimento natural, que acaba também trazendo uma lesão natural do ouvido. Entendi. Né? Quer dizer, também a gente tem que tomar cuidado com o tipo de fone que a gente utiliza. A gente vê que muitas pessoas hoje estão comprando fones cada vez maiores. Qual que é mais prejudicial? Aquele grandão ou aquele auricular que a gente coloca dentro do ouvido, doutora? Se a pessoa usar muito volume ou por muito tempo, qualquer fone pode estragar o ouvido quando ele é vulnerável. Mas a vantagem daqueles fones maiores é que eles podem ter uma tecnologia que chama cancelamento de ruído. Então, diminui o som do ambiente e permite que você escute a música num volume mais baixo. Aí, escutar num volume mais baixo dá menos chance de estragar o ouvido. Ô, doutora, existe aquelas pessoas que têm zumbido já há um tempo e não percebem que tem zumbido? Sim, o cérebro acostuma com tudo, né? Ah, é? Então, existem pessoas que vão dormir e escutam, por exemplo, um chiadinho, um apitinho, algum som baixo no ouvido. Às vezes acham que é de fora, que é do meio ambiente e não conscientizam que isso pode ser o zumbido. Né? A gente, como médico, acaba tendo uma visão um pouco diferente, que é levar as pessoas para o diagnóstico precoce. Entendi. Né? Nós vamos colocar na tela agora algumas causas, né? Por exemplo, eu sei que ansiedade é uma causa? Sim, ansiedade pode mexer do cabelo até a unha do pé. Que então, coisa, realmente, né?
tanto ansiedade quanto depressão, esses desequilíbrios emocionais, acabam fazendo com que o ouvido mude o jeito de funcionar e o zumbido, de fato, é um dos sintomas. Outra depressão. Depressão, que com coisa, certeza. Hein? Porque tudo isso mexe com a química cerebral, né? Sei. E você desorganizando o nosso chefe, que é o cérebro, vários dos órgãos podem ter problema. Essa eu não sabia, fiquei sabendo aqui na nossa pauta. Dor muscular. Sim. Hoje, a nossa ideia é que zumbido é como se fosse um sensorzinho fino da saúde de vários órgãos, da cintura para cima. Sei. Então, dores musculares envolvendo o pescoço, o rosto, a cabeça, podem causar zumbido ou piorar um zumbido que já existe por outra coisa. Então, a conexão do zumbido com várias coisas é realmente enorme. E a perda auditiva. Sim, que é o vilão principal, o vilão principal. Da vida moderna, Tá. e o principal causador de zumbido. Bom, eu queria ver aqui mito ou verdade. Nós separamos aqui 2 itens. Que brasileiro são... adora. Nossa, e como, né? A gente tá brincando aqui agora fora do ar. A Dani já falou assim, olha chocolate, né? Todo mundo gosta. Vamos começar por ele, então. Chocolate é propício para dar zumbido no ouvido? Sim, o chocolate, tudo que é doce. Tudo, né? que é doce. Então, na verdade, o açúcar tem, para algumas pessoas, o potencial de estragar o ouvido. Não é para todo mundo e, por isso, não é para entrar em alerta, né, em alarme. Mas a ideia é, se você tem zumbido ou tontura e come doces com frequência, seja chocolate ou outro tipo, a ideia é pense na possibilidade desse doce estar causando esse zumbido. Entendi. Né? É uma relação direta. É uma relação direta. Se você tira o doce por 20 a 30 dias, esse zumbido pode desaparecer ou melhorar bastante. Né? Então é por isso que é importante ter esse conhecimento da alimentação com o ouvido. Agora, outra paixão do brasileiro tá aqui, ó, que todo mundo gosta. Eu conheço pessoas que tomam demais, inclusive, todos os dias. Café. E a palavra-chave é o demais. A cafeína que está contida no café, no chá preto, chá mate, no chocolate, nos refrigerantes, ela é benéfica para o organismo numa dose baixa. Mas quando a gente começa a tomar mais do que 4 xícaras de café por dia, muitas vezes essa dose acaba sendo prejudicial para o ouvido. Entendi. Então é o uso com moderação e ninguém precisa ficar sem. Nós temos agora, nós separamos aqui 3 tipos de zumbidos. Está em áudio, não é isso? O primeiro nós vamos tocar agora, né, Curumim? Solta pra gente aí. Essa é a cigarra, é isso? É uma cigarra, um grilo, é isso aí. É um tipo bem comum de zumbido. Esse é o apito? Esse é o apito. Esse é o apito. Então, tá intercalado, tá. Olha lá. É um apito. É um apito mesmo. Não isso. Põe a cigarra, então, já que ela comentou da cigarra, ó. Que é um pouquinho menos tremido, Tá. né? Que é outro tipo bem comum de zumbido. Tá. E nós temos o chiado. Sim. Então, esses 3 tipos, chiados, apitos e cigarras, são comparações comuns que os pacientes fazem, né, com o zumbido que eles têm. E a gente está ouvindo o quê? Uns segundinhos de cada um. Imagina 24 horas por dia alguém com isso nos ouvidos, né? Sabe que a gente confundiu do apito? Porque tem que é um apito que ele é contínuo. Isso. Esse também, né? Esse é o mais comum. É o mais apito comum. É um apito contínuo, desculpa. Tá. Vamos às perguntas dos nossos telespectadores? Olha só, daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho. Então espera um pouquinho, eu vou dar um recadinho, volto já já. Eu quero falar com você. Olha, é o seguinte, vamos às perguntas dos nossos telespectadores. Olha só, tem pergunta na tela aí, coloca pra gente, por favor. Boa tarde, eu tenho pressão alta e sinto que me ocorre zumbido no ouvido. Doutor, isso tem alguma relação ou apenas é coisa da minha cabeça? Quem pergunta é Paulo Sanches, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Oi, Paulo, tudo bem? Quase meu xará, hein? O zumbido pode ser uma consequência de pressão alta, sim, por 2 motivos. Ou quando você tem aquele pico, que a pressão vai lá para a lua, o zumbido pode aparecer naquele momento, ou mesmo que você não tenha pico, como consequência de uma doença crônica. Então, é importante que você controle a sua pressão alta para que ela não diminua a circulação do ouvido, porque o ouvido só tem um vaso sanguíneo que leva sangue. Então, pressão alta diminui
diminuindo o tamanho dessa chegada de sangue, vai diminuir a função do seu ouvido, tá bom? Presta atenção nisso. Mais uma pergunta na tela, olha lá. Olá, doutora Tani, tudo bem? Eu tenho uma dúvida sobre alimentação. Tem algum alimento que pode provocar o zumbido no ouvido ou piorar para quem sofre com esse problema? É a Renata Lopes, de Ferraz de Vasconcelos, que pergunta. Oi, Renata, eu adoro esse assunto, né? Então, vamos lá. A gente comentou aqui já um pouquinho dos açúcares, né? E do excesso de cafeína. Mas, de um modo geral, a gente vê que dependendo do sistema intestinal das pessoas, elas podem ter problema com lactose, problema com glúten ou problema com outros carboidratos, né? Tipo pão, arroz, batata, massas, etc. E que, quando não são bem digeridos, podem dar uma série de sintomas no corpo, inclusive zumbido. Então, quando a pessoa tem zumbido, a gente adora dar uma controladinha master ali na alimentação por 20 a 30 dias seguidos, retirando o excesso de cafeína, os doces, os carboidratos simples, pelo menos, tá bom? Olha, você que está nos assistindo agora deve também mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp do Vida Melhor, 11 95045 1840. Pode mandar, nós estamos ao vivo, são 12h58. 11 95045 1840. Eu faço a sua pergunta aqui para a doutora. Vamos mais uma na tela? Olha só. Doutora, ficar em um ambiente silencioso quando ataca o zumbido no ouvido pode ajudar a passar? Olha só, é a Silvana Costa, de Florianópolis, Santa Catarina, que pergunta. E, Silvana, não, esse não é o caminho. A gente falou aqui bastante de que a poluição sonora é inimiga do ouvido, mas o silêncio só tem tendência de fazer ele ser mais percebido. Então, o que a pessoa precisa é exatamente de um meio termo. É um ambiente com som, porém baixo, para que ele possa estimular os ouvidos e o cérebro sem estragar nada, tá? Então, normalmente, ficar no silêncio é contraindicado para as pessoas que têm zumbido. Não que esse seja o tratamento, mas enquanto você não procura um médico e não veja uma coisa específica para o seu caso, a ideia é sempre um ambiente com som baixinho e tranquilo para você, tá bom? Sabe que tem até aquelas pessoas que têm aqueles protetores auriculares, sim, né? E coloca para ver se passa o zumbido. Então não é indicado isso, né, também? Não, na verdade... Silenciar tudo, né? Isso, na verdade, a proteção tem que ser usada quando a pessoa está num ambiente cujo volume tem risco para estragar o ouvido. Entendi. Que é o quê? Tá. Quando você tem... Se você não tem um decibelímetro, a ideia é você ter essa noção de que quando você precisa falar mais alto para ser entendido, provavelmente o som do ambiente tem algum risco para o seu ouvido. Entendi. Tá? Então, nesse sentido, com certeza a proteção é muito bem-vinda. Mais uma pergunta na tela, olha só. Oi, Fábio e doutora, eu já ouvi que pingar gotas de óleo alivia o incômodo do zumbido no ouvido. Gostaria de saber se isso ajuda realmente. Fabrícia França, de Queluz, Rio de Janeiro, pergunta. Fabrícia, você tocou no nosso ponto fraco. A gente não gosta que pingue nada no ouvido, a menos que a pessoa tenha um problema no canal do ouvido. E não é o caso do zumbido. Pode ser o caso de algumas otites, de rolha de cera que entupiu o ouvido, mas o zumbido costuma ser um problema da parte interna. Então, pingar não adianta nada. Agora, pingar óleo, coisa quente, normalmente a gente realmente não preconiza nem para outros problemas de ouvido, tá bom? Então, procura seu médico, vê direitinho qual é o seu caso para não ter risco de você fazer alguma coisa, na melhor das intenções, e se prejudicar, tá bom? Olha só, essa pergunta da Maria de Lourdes, de Gramado, Rio Grande do Sul, é muito importante, ó. Boa tarde, sempre que vou em alguma festa ou em algum show, doutora, que tenha um som muito alto, eu fico com um zumbido no ouvido até o dia seguinte. Isso é normal? Ótima pergunta. Isso não é normal. Infelizmente, isso é comum e a gente tem que entender a diferença. Hoje, com todos os estudos que a gente fez aí nesses 24 anos, eu tenho um medo danado das pessoas que saem de lugar barulhento com zumbido no ouvido e só porque ele costuma passar no dia seguinte, elas acham que é normal. Tá. E pra gente, esse é exatamente o primeiro sinal de que a pessoa tem ouvido vulnerável, frágil. Ou seja, já foi lesado
parcialmente, temporariamente, justamente com uma festa. Ou seja, se você for com mais frequência a festas sem proteção, aí sim que tem chance disso ficar definitivo, né? Então, realmente valorize essa questão que quem sai de um lugar com o ouvido tampado, com zumbido, é justamente a pessoa que precisa ir com proteção nas próximas vezes e a cada 1 hora de permanência no lugar, sair 10 minutos, porque é um tempo de descanso do ouvido que permite que volte para a festa e diminua a chance de sair com zumbido. Isso independente da idade, né, doutora? Independente da idade. Tem gente que fala assim, eu sou jovem, não vou ter esse problema. Imagina, vai sim. Tem um monte de jovem com esse problema. Olha uma pergunta que chegou pelo WhatsApp aqui, ó. Boa tarde, eu tenho 53 anos e tenho um zumbido constante desde os 15 anos, mais ou menos. Parece que tem uma cigarra cantando o tempo todo dentro do meu ouvido, principalmente à noite e no silêncio. Doutora, tem como curar isso? Olha, hoje não dá para eu te falar, mas de qualquer jeito, dentro dessa investigação médica e audiológica, que é super importante e recomendável fazer, com exames de sangue, com ressonância magnética, além da medição da audição e do zumbido, você vai ter determinadas suspeitas para explicar esse zumbido que, ó, tá para lá de crônico, né, desde os 15 anos de vida. E você precisa fazer uma tentativa de tratamento. Pra gente, a cura é 100% de melhora. Antes do 100%, vem o 90%, vem o 80%, vem o 30%, vem o 20%. Então, o primeiro passo de trás para frente é: vamos procurar ajuda, vamos fazer diagnóstico, vamos tentar melhorar o máximo que der até você chegar no maior resultado que você pode. Se for a cura, excelente. Se não for a cura, muita gente consegue melhorar pelo menos 50% do zumbido. Então, acho que isso também vale a pena. Boa tarde, Fábio e doutora Gans. Eu tenho um zumbido há muito tempo. Olha que situação curiosa aqui, ó. Eu não tenho perda de audição, mas sou chocolatra assumida. Mas só como um bombom e um café por dia. É os dois, na verdade, não é só chocolatra, né? De um bombom. De um bombom, tá certo. Meu zumbido parece um chiado ou apito seguido. É terrível e parando de comer, eu me livro desse zumbido. Terezinha Sanches, de Itu, São Paulo. Que outra quase xará, hein? Terezinha, é o seguinte, o zumbido que mais tem a ver com essas questões alimentares é aquele que muda bastante ao longo do dia. Uma hora tá alto, outra hora tá baixo, uma hora incomoda, outra hora parece que nem existe, porque tudo na nossa digestão é instável. E quando o zumbido tem a ver com isso, o zumbido também fica instável. Então, você não vai perder grandes coisas de passar 20 a 30 dias da sua vida fazendo um detox, tirando essas coisas que podem estar lhe fazendo mal. Na pior das hipóteses, o que vai acontecer? Você vai tirar e não vai melhorar. Aí sim é o jeito da gente ter certeza se a questão alimentar tem culpa ou não tem culpa nesse cartório, tá? Então isso é uma medida teoricamente simples e que dá para você implantar, tá bom? Falamos de eventos, bebida alcoólica tem alguma relação com zumbido ou não? Para algumas, não é tão comum, mas algumas pessoas dizem que bebem e daí o zumbido piora. Tá. E entra na mesma linha do raciocínio do doce, porque tanto o álcool quanto o doce fazem pico de insulina na digestão. Pico de insulina agride o ouvido. Vamos à última pergunta aqui, é da Lúcia de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Olha a Rede Vida chegando no Brasil inteiro. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? Olha, quando adolescente, doutora, entrou água do mar no meu ouvido e eu tentei limpar com cotonetes. Até hoje tem um zumbido parecido com um grilo. Eu já procurei especialistas, mas não melhorou. É alguma lesão? Olha, dificilmente a entrada da água, seja do mar, da piscina, do chuveiro, consegue causar um zumbido de longo prazo, tá? Então, eu tenho a impressão que deve mais ter sido algo na linha da coincidência do que realmente uma coisa de causa e efeito. E vai valer o que a gente comentou para as outras pessoas. Investigação e um tratamento direcionado, tá bom? Quero agradecer a doutora Tani Gans Sanches. Obrigada. Foi muito bom recebê-la e conhecê-la aqui, com né? certeza. Muito legal. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu quero passar os contatos. Você que tem dúvidas e quer entrar em contato, olha, tem um site, é www.institutogansanches.com.br, está aparecendo no vídeo. Tem o Facebook, @Instituto Gans Sanches. E tem o telefone do Instituto também? Sim. 11 30 21
5251 São Paulo, tá? 11 3021 5251. Obrigado por ter vindo mais uma vez, tá bom? Gente, olha, deixa eu falar pra você.